Oi, gente! A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Vamos mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada, sempre na disposição, sempre feliz, sempre animado, sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Você que ama as pessoas, o próximo, compartilha esse canal para que possamos alcançar outras pessoas. Deixa seu comentário aí, também o seu like. Tudo isso de suma importância. Vamos então à leitura da Bíblia Sagrada. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 10, estaremos lendo até o 23. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossar-me-ei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Livro dos Juízes, ainda, capítulo 3, versículos 1 a 31. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus
e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te, e todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado. E disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lá cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se esfatiarem,
eis que não abriram as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14 até o 34. E, chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-o, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós, é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Livro dos Salmos, de número 92, versículos 1 a 15. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ainda livro dos Salmos, de número 93, versículos 1 a 5. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículos 1 e 2. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Glória a Jesus, Deus seja sempre exaltado. E com alegria nós encerramos aqui mais uma leitura diária, na expectativa de cada dia mais avançarmos, tendo você aí do outro lado. Meu querido, minha querida, servos do Senhor Jesus Cristo, eu sei que você tem amor pelas vidas e gostaria que outras pessoas participassem junto conosco da leitura da Bíblia Sagrada. Portanto, compartilhe esse canal, torna conhecido este canal, para que outros possam estar acompanhando junto conosco a leitura da Palavra de Deus. Isso é de tamanha importância. Também deixa seu like e seus comentários aí. Tudo isso é de suma importância, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.